Isso, isso, para nós darmos início à nossa pequena reunião pública no Instituto Espírita Allan Kardec de Maui. Recebe você, Jussara, com muita alegria, viu? Muita satisfação, muita alegria mesmo, muita honra para nós tê-la junto conosco. E depois da sua fala, se você permitir, nós gostaríamos de bater um papo com você, para a gente conhecer um pouquinho assim, do nosso movimento espírita nos Estados Unidos. Tá bom? Ah, ótimo. Pode ser? E também o Claro. tema. Nós deixamos aberto o microfone para o pessoal, se alguém quiser te questionar ou até tirar alguma dúvida. Depois da sua fala, a gente abre esse momento. Tá bom? Então vamos fazer nossa prece? Então, nós convidamos a todos aqui presentes, junto conosco, se interiorizar, calar-se, buscar no âmago dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, um canto suave, onde nós possamos imprimir a imagem singela de Jesus, nosso Mestre amado, e solícitos pedir que nos abençoe, nos ampare na manhã de hoje, nesta tarde, que inspire a nossa irmã Jussara, que nós possamos adentrar com mente aberta, consciência de si mesmo, para compreender e assimilar definitivamente os ensinos de Jesus, do nosso Senhor. Aproximando assim da vontade de Deus, nosso Pai. Pedimos então que os nossos benfeitores espirituais nos abençoem e esteja conosco. Que assim seja. Amém. Amém. Então é com você, tá, Jussara? Fica muito à vontade. Você está em Ok, casa, viu? então eu vou lá que eu vou dividir aqui a tela com vocês. Vamos lá. Tá bom. Ok. Então, primeiro, eu tenho que me apresentar. Então, eu sou Jussara Kornigold. Eu estou fora do Brasil já também há 27 anos, trabalhando com espiritismo, na divulgação do espiritismo na língua inglesa, e mais especificamente, porque 3 anos na Inglaterra, depois agora nos Estados Unidos. E temos, assim, seguido, né, fazendo um trabalho bastante grande em termos de publicação de livros, tradução, revisões, e hoje eu ocupo as funções de secretária-geral do Conselho Espírita Internacional e de presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos, e também presidente fundadora do Centro Espírita aqui de Nova York, de um outro centro pequeno que fundamos agora em Connecticut, e também diretora executiva do Conselho do Tri-State Spiritist Federation. Então, é um trabalho que a gente vem aí, né, procurando fazer sempre em nome do Espiritismo e de unindo todas as pessoas. Hoje, esse nosso tópico é um tópico que foi escolhido a dedo, né, Paulo? Acho que é um dos tópicos desses, assim, extremamente difíceis para nós estarmos conversando a respeito, que existe no Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente na questão quando nós falamos a respeito de mediunidade, de fenômenos, né?
de algumas possibilidades que existem dentro de todo um trabalho daqueles que vão divulgar a palavra de Deus, vamos dizer assim, os ensinamentos de Jesus. Então, não é à toa que, primeiro, quando Kardec ele faz a divisão, né, o trabalho didático de trabalhar a ordem dos capítulos do Evangelho, primeiro ele fala a respeito da fé, da importância de nós trabalharmos a fé, a verdadeira fé dentro de nós. Aí ele vem e fala no capítulo 20, né, dos trabalhadores da última hora, já indicando, né, que nós estamos fazendo parte dessa última hora, desse último chamado. E aí, é como se ele falasse para a gente assim, olha, o trabalho é importante, o momento é agora, estamos na última hora, porém, nesta última hora, há que se prestar atenção não somente nos próprios comportamentos, como também nos comportamentos alheios. E é aí que ele vem com esse capítulo sobre termos falsos cristos e falsos profetas. Porque isso é uma coisa que, através dos tempos, sempre houveram aqueles que, por se colocarem numa posição de superioridade, por se imaginarem em uma posição de superioridade, julgam-se mais capazes, mais conhecedores do que outros, de acordo com o seu próprio julgamento, é lógico, a imporem as suas ideias, as suas teorias para essas outras pessoas. Muitas vezes nós vamos encontrar isso sendo feito de maneira deliberada, com o propósito firme de enganar assim as pessoas, de desviar as pessoas. Muitas vezes isso vai ser consequência da falta de conhecimento, de um maior entendimento, da limitação das nossas próprias possibilidades, que ora nos faz julgar que isso neste momento é bom e importante, e mais para frente a gente vai dizer, mas como é que eu gostava disso, como é que eu achava que isso estava certo, quando era tão óbvio que não estava certo. Coisas que às vezes a gente vem recolhendo ao longo das existências, ao longo dos processos de aprendizado, e que hoje nós temos que revisitar em termos de preconceitos, por exemplo, de todas as ações que nós fazemos. Mas essa mensagem, então, ela começa, né, todo o capítulo começa para Jesus se reportar e nos explicar a respeito desse entendimento do que seria um falso Cristo, do que seria um falso profeta, e também se utilizando de uma maneira muito simples, né? E até como assim, parte do nosso dia a dia, né? Ou da vivência, inclusive, daqueles seres que compartilhavam a existência junto com Jesus, em termos do próprio alimento que é o sustentáculo da nossa vida física. Então, ele, de uma maneira bem simples, ele chega e fala, olha, você vai conhecer a árvore pelo seu fruto. Então, não podia ter sido mais simples, né? É tão interessante, é tão importante quando nós vemos isso, porque uma das características do falso profeta, ou daquelas pessoas ainda que, né, como nós, ainda são tão inferior, às vezes eu brinco, que eu falo, a gente pertence à terceira ordem, e aí eu tenho que falar, né? E lembra que a terceira ordem é a última, né? Então, a gente tem que usar tanta palavra, né, para explicar alguma coisa, e Jesus chega com essa simplicidade e fala, que alguém fala, mas como é que eu vou conhecer o fulano? Como é que eu sei se é falso Cristo, se é falso profeta? Como é que é? Aí ele chega muito simples e fala,
Da mesma forma que você não vai comer um fruto ruim, um fruto verde, porque ele vai te pegar na boca. E um fruto maduro, que pode até te fazer mal, não vai ter aquele gosto do fruto simples. É pelo fruto que você conhece a árvore. Então, examina o que é que está sendo gerado daquela árvore. E é até interessante essa analogia, porque com isso também, até parecido conosco, com aquilo que nós estávamos falando no começo, hoje, um fruto que não está bom, um fruto que está verde, ele pode vir a tornar-se um fruto maduro, um fruto saboroso, se a gente realmente se permitir sermos nutridos, né? Sermos assim nutridos pelos bons nutrientes que vão possibilitar que nós também possamos amadurecer aqui no sentido figurativo de sermos assim mais bem iluminados espiritualmente falando. Então ele começa assim: a árvore que produz maus frutos não é boa e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, pois a boca fala daquilo que está cheio o coração. E numa outra passagem, a primeira de Lucas, essa de Mateus, nós vemos aqui uma coisa similar. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Conhecereis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas nos espinheiros ou figos nas sarças. Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-las-eis pelos seus frutos. O interessante também é que nós vemos aqui dois evangelistas comentando uma mesma passagem. O que isso significa? No mínimo, né, que realmente essa passagem foi testemunhada, no mínimo, por dois desses evangelistas, que presenciaram Jesus explicando como é que nós podemos distinguir aqueles que querem nos conduzir pelo caminho do bem e da verdade daqueles que não querem ou que não o fazem porque não têm a possibilidade. De novo, aqui nós não estamos falando que em alguns casos as pessoas não vão agir dessa maneira por uma simples falta de conhecimento. Obviamente, vamos unir a isso também uma falta de humildade, né? Porque se a gente tivesse humildade, nós escutaríamos os outros que vão chegar e vão dizer: mas escuta, isso que você está fazendo, isso que você está falando, não parece de acordo. Olhe essas recomendações, siga os modelos de Jesus. Por exemplo, seriam coisas que nós poderíamos estar, sem dúvida alguma, fazendo e nos reportando. E segue Mateus, e também num comentário de Marcos, dizendo: tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser: o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Então, nós temos várias coisas já para analisar. Naquela primeira passagem, quando nós falamos, eu vou até aqui voltar para poder sublinhar para vocês, essa última aqui: pois a boca fala daquilo que está cheio o coração. Isso é uma coisa extremamente importante para nós prestarmos atenção na nossa vida de relacionamento mesmo. Porque às vezes é aquela coisa, né? A pessoa tem o verniz
né? É o que a gente chama o verniz. Então, é muito bem educado, fala com um sorriso nos lábios, mas, na verdade, nas entrelinhas, muitas vezes, nós podemos ver se aquela pessoa está sendo sincera ou não. Porque aquele que não tem um coração bom, ele não consegue se manter, ele pode até ser um ótimo ator e chegar e se apresentar e todo mundo, né, achar e aplaudir, mas para a pessoa se manter neste padrão sem que ela realmente tenha isso dentro dela, isso não acontece. E aqui, normalmente, também ele nos fala a respeito de nós tomarmos cuidado para não sermos seduzidos, porque muitas vezes nós nos encantamos pela eloquência, pela própria oratória, pela memória, pelas citações que são feitas, mas, na realidade, aquilo vem de uma maneira muito superficial e nós temos que tomar cuidado, muito cuidado com isso, né? E, obviamente, Jesus já sabia que muitos iam querer aparecer em seu nome, talvez até de uma certa forma seja por isso que várias correntes religiosas falam: o Cristo vai voltar, o Cristo vai voltar. Então, porque a gente dá até margem para que alguém aí se apresente como Cristo, né? Quando nós entendemos que o Cristo nunca nos deixou, né? O governador de nosso planeta está aqui o tempo todo com a gente. Nós só não estamos mais conectados com ele porque a gente bloqueia o nosso canal de recepção, porque da parte dele ele nunca se desligou de nós. Então, está constantemente aqui conosco, mas fazendo esse alerta, inclusive falando a respeito dos prodígios. Então, nós nos lembramos que quando Jesus disse: vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Ele já estava até nos prevenindo, né? Nos dando mais um aviso a respeito disso. Não se encantem simplesmente pelas possibilidades que hoje nós conhecemos, inclusive dentro da parte de curas magnéticas que são capazes de ocorrer. Então, como a gente diz, imagina toda essa possibilidade, essa tecnologia que nós temos hoje. Vamos agora pegar toda essa tecnologia e ir lá para uma tribo bem primitiva que nós possamos encontrar em algum ponto aqui do nosso planeta, né? É só não tocar no celular, a pessoa já vai achar que nós somos Deus. O que é isso? Que fenômeno é esse, né? Se acende o fogo com a maior facilidade. Essas coisas que hoje nós sabemos que são resultados da própria ciência, são resultados da própria lei, né, que rege o universo, mas que nós ainda não temos domínio, né? Então, tudo isso que hoje nós temos essa possibilidade de manipular através da nossa ciência, sempre esteve presente. Só faltava nós justamente fazermos a nossa parte, unindo isso aquilo. E nos lembrando também que não é por causa de prodígios, né? Não é pelos atos externos que nós vamos conhecer realmente o poder de discernir se a pessoa, né, se é bom ou não, mas sim por aquilo que a gente sente e que vem, né, do próprio coração. Agora, Jesus nos faz um alerta muito importante aqui nesse final. Esses falsos cristos, falsos profetas, eles podem nos seduzir ou podem seduzir até mesmo os escolhidos. O que ele quer dizer com isso? Que nós não tenhamos a ingenuidade de imaginar que só porque a gente sabe um pouco, nós também não podemos cair na conversa de um desses. Eu falo isso para você, experiência própria. Eu já passei por uma situação dessa. E olha, faltou um tantinho assim para eu não cair na lábia. E aí acho, porque, sei lá, graças a muita proteção divina que falou: vamos ter dó dessa moça hoje, não vamos deixar isso acontecer, não vamos deixar esse trabalho todo ser perdido. E aí meus olhos se abriram. Mas olha, foi uma experiência assim incrível, tá? E aí, quando continua a lição justamente explicando o que seria realmente um profeta, né? Aí nós entendemos que profeta é aquele que é o enviado de Deus.
com a missão de instruir os seres humanos e revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Muitas vezes a gente só chama de profeta, como diz aqui, aquele que faz profecia, que faz uma predição, mas os amigos espirituais nos explicam no Evangelho segundo o Espiritismo que esse não é o caso. Você pode ser um profeta sem nunca ter feito uma profecia, sem nunca ter feito uma predição. O profeta é aquele que trabalha em nome de Deus. É aquele que vem, de uma certa forma, guiar a humanidade, seja através de dom da palavra, seja através dos dom da inspiração. Por exemplo, nós não conhecemos, ou pelo menos não temos tanto conhecimento, da própria Maria Teresa de Calcutá, por exemplo. Ela não saía por aí fazendo pregações. É lógico que quando ela dava entrevista, ela chegava, sempre falava frases que mereciam sim ser muito meditadas, estudadas, mas não era uma oradora, ela era uma fazedora, né? E como fazedora, sem dizer nada, ela estava nos dando muitas lições e ensinando o caminho de possibilidades. Então, o profeta não é só aquele que abre a boca para falar. É aquele que, acima de tudo, faz. Até porque, às vezes, quando a gente só abre a boca para falar, falta justamente a experiência, né? Falta aquela possibilidade das pessoas estarem um pouco mais convencidas até da autenticidade, né? Por isso que às vezes a gente, quando fala do Divaldo, tem pessoas, a gente sabe que tem pessoas até que falam mal dele, como é possível, né? Eu falo, gente, uma pessoa que tem só de filho adotivo próprio, quase 700, o que mais você quer fazer? Que ajuda quase 4.000 crianças por dia, com 4 refeições, banho, ainda sai de lá levando a comidinha para levar para casa, que monta uma obra social daquela, nem que ele não fosse espírita, porque não precisava ser, que ele não fosse palestrante, que não precisava ser, entendeu? A gente olha o fruto do que esse ser faz e como, entendeu? A gente, agora com o filme dele passando, a gente veio de uma família que teve muitos desafios também. Ele teve muitos desafios para poder chegar no que ele chegou, mas ele não vacilou e continuou, então, esse trabalho, né? Aí segue no Evangelho dizendo sobre os prodígios dos falsos profetas, né? Levantar-se-ão falsos cristos que vão fazer prodígios, coisa de se espantar de novo, a ponto de seduzir os próprios escolhidos. Foi aquela frase que nós separamos justamente para falar para vocês, né, a respeito dessa sedução. Gente, e tudo isso que nós estamos falando, Jesus estava anunciando há 2.000 anos atrás e hoje é mais realidade do que nunca. Tá? Hoje, qual foi? Ai, meu Deus do céu, como é que eu esqueci o número, mas eu vou ter que ir atrás desse número de novo. Parece que já existem, para vocês terem uma ideia, mais de 20.000 publicações de livros espíritas. Mas eu tenho certeza que se a gente for espremer, não fica 10% disso. Porque os motivos que levaram essas pessoas a escrever foram outros, que não estão bem fundamentados no conhecimento. Então, nós temos que ter muito critério. Eu adoro aquela frase que nós temos aqui, né, em inglês, que is better to be safe than sorry. Sabe? Tudo bem, a gente pode dizer, a gente é um pouco conservadora, né? Melhor a gente estar, né? Como é que eu falo isso em português agora aqui? Porque eu não sei se tem alguém que não entende o inglês. Melhor estar salva do que arrependida. Tá seguro, né? Então, às vezes a gente age com um pouco, obrigada, Paulo, com um pouco mais de cautela, né? Até as pessoas vão dizer, mas você é muito conservador, é muito isso. É aquela coisa, quem já se queimou, a gente é gato escaldado. Eu não quero ficar, entendeu? Me queimando de novo, não quero ficar tendo problema de novo. Então, às vezes, é melhor a gente se colocar numa posição mais conservador,
até que a gente possa estar seguro de que caminho seguir, de que caminho tomar, do que simplesmente falar, ai, mas que lindo, porque a gente ainda se entusiasma, tudo que aparece, que é novidade, ai, inventaram um novo meio para se comunicar com os espíritos. Nossa Senhora, gente, quer saber logo como é que é, não é? Mas será que tá bom comunicar com os espíritos? O que a doutrina espírita fala para gente? Sim, existem espíritos. Sim, existem os encarnados. Sim, a gente pode comunicar um com o outro. Só que, como o Chico falava, o telefone toca de lá para cá, não é daqui para lá. Quando a gente quer tocar o telefone daqui para lá, provavelmente a gente não vai ter muito crédito assim, então a gente só vai chegar até um certo nível que provavelmente não vai chegar nem nos estágios um pouquinho mais evoluídos do umbral. Vai ficar mesmo na crosta, nas zonas abismais, e é com esses espíritos que nós vamos comunicar. É com eles que a gente quer comunicar. Porque a gente sabe que da mesma forma que tem na matéria, no plano espiritual, os espíritos um pouco mais nobres, eles são extremamente ocupados. Eles não têm tempo para ficar aqui numa conversa com a gente, principalmente se nós estivermos sendo levados a esse tipo de troca por motivos menos importantes, mais triviais. Então, são coisas que nós temos que pensar a respeito, né? Como é que a gente elimina tudo isso? A difusão das luzes destrói o crédito dos falsos cristos e falsos profetas, razão pela qual o número deles diminui à medida que os seres humanos se esclarecem. Então, não tem outra forma, gente. É por isso que às vezes as pessoas falam, ai, mas esses tal desses espíritos adoram ler um livro, né? Adoro ficar estudando. Nossa, tá lá sempre com a cara no livro, né? Porque, gente, não tem outra forma. Para que a gente possa entender, para que a gente possa contribuir, para poder ter capacidade de realmente separar o joio do trigo, a gente tem que colocar a mesma cara nos livros, nas palestras, entendeu? Mas aí palestra de gente que a gente sabe que vai trazer um conteúdo que é importante, né, para a gente. Então, por isso que, de uma certa forma, também se encontram tantos obstáculos, e não só a nível individual, mas a nível coletivo, para a gente difundir essas luzes. Porque tem um outro ditado aqui, né, que em inglês ele acaba soando melhor, né? Misery loves company. Esses espíritos que se encontram em estados de maior infelicidade e que encontram justificativa nas suas ações, baseados também nas nossas ações, eles não querem que a gente mude, porque quando a gente muda, isso significa que é possível mudar e que eles também têm que se mexer para fazer alguma coisa. É que nem aqui na matéria, né? Às vezes, vamos dizer, você tem um amigo aí, uma pessoa que você conhece, que faz um maior sacrifício para largar de fumar, né? Você não quer que essa pessoa largue porque você quer que, de repente, ela fume com você. Ou justifica. Tá vendo como é difícil? O fulano também não consegue, eu também não consigo. Né? Tá vendo como é difícil? Então, a gente se justifica, né? Até quando aquela coisa de criança, né? Quando a mãe o pai chega e fala, filho, por que você fez isso? Que é errado. O filho, não, mas o fulano fez também. A gente tem uma turma que a gente vai junto e fala, não, tá todo mundo fazendo, faço eu também. Então, esse que é a situação, esses espíritos, alguns deles se encontram nessa categoria e outros se encontram, sim, na categoria de quererem, como o Divaldo, inclusive, tem anunciado, abertamente fazer uma guerra contra Jesus, que não é nem contra a gente, mas é porque a gente gosta de seguir Jesus, aí a gente entrou também na chamada lá. Então, é por isso que nós temos que estar sempre muito, muito atentos, né? Apesar de eu colocar um profetinha aí com uma carinha doidinha, na verdade, o verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias, exclusivamente morais. E sério, gente, não é aquela cara de gente sisuda, né? Tem gente que fala, nossa, Kardec está sempre com aquela cara fechada, né? Primeiro é o seguinte, né? Praticamente nós temos várias imagens de Kardec, variações, tudo de uma só, né? Então,
sempre ele praticamente naquela mesma fotografia. E naquela época, como dizem, né, a turma não tinha tratamento dentário, então não se costumava fazer muita fotografia sorrindo, porque, né, tinha que mostrar aquela postura e também os dentes não necessariamente estariam nas melhores condições. Mas um profeta, uma pessoa que é um divulgador, vamos dizer assim, alguém que se predispõe a trabalhar em nome de Jesus, não precisa ser uma pessoa sisuda. Ela é séria e determinada nas suas convicções. E vai sempre trabalhar esse seu lado moral para que, inclusive, através de seus próprios exemplos, as pessoas possam ser impactadas para mudarem seus exemplos também. Mas ela não vai ser uma pessoa daquela carrancuda, assim, que a gente não pensa que não consegue nem chegar perto, né? Olha aí, né? A gente olha aí o Chico Xavier. O Chico, a gente já começava chamando ele de Chico, né? Nem Francisco ele queria que falasse, Chico mesmo, Chico Cisco, né? Aquela coisa toda. Divaldo, a mesma coisa. Raul Teixeira, a mesma coisa. Esses nomes que nós temos aqui dentro do nosso movimento espírita, né? E segue a lição, aí agora João, né, nos falando, não creiais em todos os espíritos. Gente, isso assim não podia ser mais... O que não dá para a gente entender aqui, né? Meus bens amados, não creiais. Ele ainda é tão bonitinho, chama a gente de bem amado, né? Porque João era todo amor, né? Era aquele discípulo que tinha um coração, aquele a quem Jesus escolheu entregar a sua mãe, né? E a quem a sua mãe, ele falou, adote como filho, né? Então ele chega para a gente e fala, meus bens amados, né? Numa dessa assim a gente já derrete, né? Não creais em todos os espíritos, mas provai se eles são de Deus. Né? Hoje nós já temos condição de fazer isso, né? Já temos essa possibilidade. Então ele já está nos dizendo aqui, gente, espírito tem de tudo quanto é categoria. E hoje que nós vemos, às vezes, até nessas coisas de livros escritos, ou essas pessoas que falam, não, porque meu mentor está aqui falando, eu tenho um espírito que aqui me diz. Só porque o espírito fala que tem um espírito aqui me dizendo, eu sei lá se é um espírito de porco, né? Como a gente fala. Pode ser um desses espíritos assim, meia boca, né? Gente, eu sou brincalhona assim mesmo, tá? Mas então a gente aqui está falando, o Espiritismo chega e explica isso para a gente. Gente, Kardec fez aquela, né, junto com os espíritos lá, a hierarquia dos espíritos já para mostrar que espírito tem de tudo quanto é categoria. Agora vem aí não, eu sou espírito, vou ditar as coisas para você. Pronto, então o que o espírito falou está de papel passado, né? Não é. Então, uma outra alerta que eles nos fazem, não peçais milagres nem por prodígios ao Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz, do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza. Então, muitas vezes, quando a gente... E nós sabemos que às vezes é o que acontece mesmo. As pessoas chegam ao espiritismo esperando um milagre, né? Então, chegam com a vida toda atrapalhada, né? E quando a vida estava toda boa, estava tudo bem, não precisava de nada. Mas quando a vida está toda atrapalhada, né? É como se você fosse no médico lá, quando já está no último estágio aí de uma doença, falar, agora eu resolvi vir e você me conserta. Não tem como derrogar as leis da natureza. É o que está dizendo aqui, o que o Espiritismo nos fala. Todas essas leis são leis da natureza. As leis que nós entendemos espirituais também. Assim como nós falamos, não é porque eu morri agora e aí imediatamente eu já chego lá e recebo um certificado de graduado, PhD em assuntos do mundo espiritual. Não, eu só vou saber o que eu consegui saber mesmo. Por isso que nós colocamos essa imagem aqui da gente. Às vezes a gente quer que isso aconteça mesmo, né? Que as águas se abram, né? Que o nosso caminho se abra. Não tem problema a gente querer, né? Mas desde que nós tenhamos consciência de que para que essa abertura de caminho, né? Que esses empecilhos sejam retirados na nossa frente, depende mais de nós, depende mais das nossas posturas, daquilo que nós vamos estar realmente fazendo. Então,
Quando nós temos uma pessoa que é missionária, a missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. A verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. A gente pode ficar enganado por um tempo, mas vai chegar uma hora que nós vamos ver que aquilo não era bem isso. Pena porque se nós nos demoramos com essa ilusão que nós deixamos nos seduzir, nós vamos ter perdido tempo, né? Vamos ter que correr atrás do tempo. Então, é sempre muito importante nós estarmos atentos a isso. É toda essa mensagem que nós encontramos nessa passagem. Então, como seriam esses falsos cristos e falsos profetas que eles falam que também existe na erraticidade, que é no mundo espiritual? São espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade, o mundo espiritual, tomam nomes venerados por sob a máscara com que se cobrem, para facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. O Espiritismo nos fornece os meios de os experimentar, apontando as características pelas quais se reconhecem os espíritos bons, característica sempre moral, nunca material. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como se julga uma árvore para a qualidade de seus frutos. Então, nessa passagem do Evangelho, os amigos espirituais estão dizendo, olha, mas lembra que, né, os falsos cristos, falsos profetas não são só aqueles que estão encarnados. Existem muitos que estão desencarnados. E, às vezes, são estes, inclusive, que orientam e se associam aos encarnados para também desviá-los dos seus propósitos. E, de novo, não tem outra maneira da gente distinguir a não ser analisando a qualidade dos seus frutos, daquilo que está sendo feito, né? Nós lembramos aqui, inclusive, da passagem da figueira seca, que acho que vocês já devem até ter lido, talvez, aí no Evangelho, né? Não lembro agora que capítulo exatamente ela se encontra, mas aonde Jesus fala que aquele que não der bons frutos e que não vier justamente saciar as necessidades daqueles que estão precisando, como no caso eram os frutos para poderem se alimentar, que aquela árvore será arrancada. Nós não precisamos ter dúvida de que aquilo mais dia menos dia vai ser, a verdade sempre vai aparecer, o sol que dissipa o denso nevoeiro. Mas como nós dissemos antes, quando nós estamos com todos esses alertas, por que a gente vai correr o risco de se demorar por caminhos que possam estar, assim, nos desviando um pouco da rota? Porque a evolução está aí para todo mundo. A lei de progresso, nós vamos evoluir. O ritmo que nós vamos evoluir depende de cada um de nós. Então, quais seriam as características do verdadeiro profeta? E aí nós temos uma mensagem, que é a mensagem de Erasto. E eu juro que eu tentei, gente. Eu falei, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, pegar só aqueles pontos mais importantes que Erasto vai colocar e fazer assim, né? Botar assim num 1, 2, 3, 4, mas não deu. Não dá para a gente cortar a mensagem de Erasto. Então, nós vamos ler aqui junto com vocês. Desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas, sobretudo, nos momentos de transição, em que, como na atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. Está falando com a gente, gente. Isso aqui foi escrito há 160 anos atrás, mas está conversando com a gente hoje, porque esses espíritos têm uma visão, né, de mais longo prazo do que a nossa. Está falando justamente da época de transição, que é um momento que a gente, nesses últimos 50 anos, tem vivido e vai continuar por mais um tempo. É contra estes impostores que se deve estar em guarda, cabendo a todo homem honesto o dever de desmascará-los. Perguntarei sem dúvida como se pode reconhecê-los. Tende aqui suas características.
Só se confia o comando de um exército a um hábil general capaz de dirigir. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que Deus sabe capazes de as cumprir, já que as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem demasiado fraco para carregá-los. Gente, aí a gente lembra aqui daquela mensagem que é a mensagem sobre a missão de Kardec, que nós encontramos também no livro Obras Póstumas, quando Kardec ficou meio assim incomodado, né? Porque todo mundo já estava começando a dizer, o Kardec é um missionário, o Kardec é isso, você tem uma missão para escrever aqui o Espiritismo, deram para o pobre coitado aqui uma pilha de 50 cadernos para ele botar em ordem todas aquelas psicografias, aquelas comunicações que já tinham sido acompanhadas, e Kardec meio assim, conforme é descrito lá, né? Eu estou falando no meu linguajar, obviamente, já meio apavorado, meio como é que é esse negócio aí? Aí, o que aconteceu? O Espírito de Verdade se manifestou numa reunião séria, numa das reuniões que Kardec frequentava, e disse para Kardec o seguinte: durante 15 minutos por mês eu estarei à sua disposição. Gente, para pensar agora. Primeiro que Kardec já ia ter, né, um a um com Cristo, né, que nós sabemos que o Espírito de Verdade era o Cristo. Segundo, que a gente sabe que Kardec hoje mesmo era um missionário que veio trazer o que nós chamamos de terceira revelação. Mas aí Cristo falou que, olha, eu só tenho 15 minutos para você, meu amigo, por mês. Não é que ele vai ter 15 minutos por dia, nem por semana. 15 minutos por mês. Aí chegamos nós, os bonitinhos, né? Falar, não, hoje eu vou convocar logo de cara aí. Hoje, já que a Jussara está falando do João, né? Do seu, vamos chamar o João Evangelista para falar aqui com a gente hoje? Gente, nem Kardec tinha isso, né? 15 minutos por mês. Isso porque ele estava envolvido nessa saga. Aí o Espírito de Verdade chega para ele e fala, olha, meu amigo, irmão, camarada, né? Vou te dizer uma coisa, vai ser difícil, porque quem assume essas missões como você quer assumir, vai passar por tudo que você pode imaginar. E Kardec depois escreve 10 anos depois uma mensagem dizendo tudo que o Espírito me falou aconteceu certinho, sem tirar nem pôr. E ele fala, então você vai encontrar ingratidão, vai ser apunhalado por aqueles que você mais confiava. Eu costumo dizer que justamente fica mais fácil, porque eles estão mais pertinho, né, para dar as apunhaladas na gente. E falou tudo isso e ainda disse para Kardec, eu te digo o seguinte, se você não tivesse nesse trabalho, você ia viver muito mais, mas como você vai ter que fazer tudo isso, a sua vida ainda vai ser mais encurtada, porque não vai dar conta. Então, gente, é isso que esse Espírito Erástico está dizendo aqui. A gente acha que é para qualquer um de nós aqui, não é ainda. Né? Nós podemos ser grandes contribuidores, né? O trabalho não é um trabalho de formiguinha, é verdade. É o que nós estamos fazendo, um trabalho de formiguinha. Mas imaginar, ou então só porque alguma pessoa tem um pouco mais de possibilidade do que nós, ou mesmo essas coisas de cargo, esses negócios, não é por aí não, gente. Não é por aí não. O negócio é mesmo olha, no sangue, suor e lágrima, porque o que a gente antes já relegou, já deixou de fazer, agora nós temos que ir atrás do prejuízo, né? Aí ele continua dizendo, como em todas as coisas, o mestre tem de saber mais do que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos seres superiores em inteligência e moralidade. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas em outras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que tem que atuar, a sua ação seria nula. Quando a gente lê umas histórias aí de Chico, né? Como o Chico, ou mesmo Divaldo, como eles sofrem, né? Maledicência, incompreensão. Se a pessoa não é muito determinada, tem hora que você vai falar, gente, não dou mais conta, não dá, vou desistir.
Então, continua. Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar a missão de que está investido pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Tirai também esta outra consequência. Se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente ou da personagem sob cujo nome se abriga, não passa de fascista de baixa categoria que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu, né? A gente encontra isso também. E aí ele diz, já foram vistos alguns desses impostores pretendendo passar por apóstolo de Cristo, pelo próprio Cristo, e para a vergonha da humanidade tem encontrado pessoas bastante crédulas para acreditarem nas suas torpezas. Entretanto, uma consideração bem simples deveria abrir os olhos dos mais cegos, a de que se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que admitisse, o que seria absurdo, que ele houvesse degenerado. Ora, do mesmo modo que já não tereis Deus se tirardes um só de seus atributos, também já não tereis o Cristo se tirardes uma só de suas virtudes. Aqueles que apresentam como Cristo possuirão todas as suas virtudes? Essa questão, observai-os, descruzai-lhes as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhe faltam as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, ao passo que tem as que Jesus não possuía, a cupidez e o orgulho. Notai, além disso, que neste momento, em vários países, há muitos pretensos Cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos João, Pedro, e é impossível que todos sejam verdadeiros. Tende como certo que são criaturas que exploram a credulidade alheia e acham cômodo viver à custa dos que as levam em consideração. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, principalmente em época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera, podeis estar certo. Então, esse é o que o Espírito Erasto, né, nos fala a respeito dos falsos profetas da erraticidade. Mas lembrando sempre, né, como nós estamos dizendo aqui, nós estamos falando da erraticidade da mesma forma como nós falamos de nós mesmos, porque, na verdade, nós todos somos espíritos. Nesse momento estamos encarnados, tem hora que a gente está desencarnado, mas a natureza nossa de humana, a natureza como espíritos imortais, é essa que nós temos que estar sendo sempre trabalhados. Então, gente, eu ainda tem mais uma passagem, mas eu acho que a gente podia dar uma paradinha agora mais para fazer uma interação, umas perguntas, porque ela gira em torno desse mesmo item, né? Desse mesmo tópicos que nós estamos falando agora, e eu acho que a mensagem ela está bem clara, né? Ela está bastante explícita aqui pela espiritualidade, e acho que agora a gente podia usar esses momentos para tirar algumas dúvidas, contar uns causos, se for o caso, né? Excelente. Tá ótimo, Jussara. Que visão maravilhosa, realmente. Olha, gente, vamos abrir o microfone, vamos aproveitar e vamos bater um papo com ela. Ver a alegria dessa menina. Fiquem à vontade para perguntá-la, para fazer algum comentário. Eu queria fazer um comentário, Jussara. Claro. Achei bem bonito o que você contou sobre o espírito da verdade, assim, imagino pensar até disponibilidade desse espírito durante, mesmo até 15 minutos durante um mês. Só outra colocação, eu quero pedir a Deus que eu possa ser bem entendido, assim, me explicar bem e que pode ser útil, assim, a compreensão de todos, sim, que eu falo. Era que eu queria que todo mundo olhasse assim na Wikipédia sua entrada em português da palavra primitivo, só pelo exemplo que se deu durante esse. Eu me preocupo às vezes que
pelo desenvolvimento do espiritismo. Às vezes a gente sabe que às vezes a ciência dá um pulo, depois a humanidade vai atrás, mas depois se perde um outro. Assim, que hoje a gente não fala mais assim, como os povos como primitivos, assim, eu falo como pessoa indígena, assim, às vezes se a gente chama o povo de primitivo, assim, implica essa ideia de que eles não são evoluídos e nós somos. Só queria colocar isso sem nenhuma maldade, mas se como a gente fala muito em termos de evolução, é fácil a gente encontrar isso na literatura, assim, reforça a ideia do que esse desenvolvimento é de uma forma linear. Só isso. Eu menciono isso. Você tem 100% de razão, frequento. Jerônimo. Você Sim. tem 100% de razão. Eu acho que isso, sabe, são esses novos vocabulários que são mais respeitosos, que a gente tem que aprender, que não é fácil, porque às vezes já fazia parte, como você diz mesmo, na literatura que a gente encontra, mas que a gente tem que estar se policiando mesmo para falar. Até porque, como você disse, dentro da visão espírita, nós sabemos que primitivo não necessariamente é aquele povo que está desprovido das facilidades da era de tecnologia, etc. Primitivo seria um espírito que ainda traz muita maldade, muita ignorância dentro de si mesmo, né? Então, você tem toda a razão, a gente precisa lembrar de ajustar esse vocabulário, né, para poder acomodar. Para dizer a verdade, eu adoro tantos indígenas que nem te falar de indígenas eu gosto também, porque tem gente que fala, não, a gente encontra assim, né, aqueles indígenas tão iluminados, né, que realmente resolveram encarnar nessas comunidades para poder também ajudar, né, para poder trazer um maior desenvolvimento, trazer essa maior interação. Enfim, então, está anotado, eu vou tentar lembrar, viu? Obrigada. Valeu, obrigado. Valeu você. E obrigado viu? também. Obrigado por estar conosco também. Achei bem bonito. Eu queria fazer uma observação, posso? Na questão ainda de encontro com o que o Jerônimo acabou de falar, e também, assim, dentro da obra, né, do Allan Kardec, considerando que o último livro dele, se é que eu posso chamar de livro, foi o Catálogo Racional, né? Obras para se fundar uma biblioteca espírita, onde ele faz a relação de livros que a gente deve ter em favor do espiritismo e de também livros que nós devemos ter que são contrários ao espiritismo. E nesse catálogo ele traz a relação, a última parte, a relação de livros contrários ao espiritismo, né, como uma obra. Então, assim, eu vejo o espiritismo, até porque ele foi um grande estudioso e o método que ele utilizou foi todo científico para o desenvolvimento das suas obras. E eu entendo, ainda dentro de encontro com o que o Jerônimo falou, inclusive a gente encontra dentro da própria obra do Allan Kardec aspectos polêmicos e que às vezes até incomoda. Por exemplo, eu até estava aqui vendo, né, na Revista Espírita de abril de 1800, deixa eu ver aqui. E 62, 63. Isso, que ele trata a respeito da questão... eu sei o que você está falando. Então, Edio, sabe o que acontece? Tem umas coisas que a gente esquece. Por exemplo, na época de Kardec, praticamente não tinham livros espíritas. Porque os espiritismo... Primeiro vamos lembrar o seguinte, Kardec, a partir do momento que ele se dedicou ao espiritismo e à obra espírita, nós estamos falando de um período de tempo de 14 anos. É nada, né? É interessante porque foram os mesmos 14 anos que o Dr. Bezerra também esteve
E veja, né, que esses espíritos chegam em 14 anos e faz um barulho, né? A gente precisa de 140 e não E não mexe nem tem, a né? aguinha, né? Eles em Não. 14 anos chegam e ó, E they come abola tudo, né? with a bang. Uhum. Então, primeiro que eram 14 anos. Então, você imagina, em 14 anos que Kardec estava elaborando a doutrina espírita, né? Então, nós estamos... Isso 14 anos, porque eu estou contando de 55, que ele começou a elaboração do Livro dos Espíritos, né? Não 57, que o livro foi publicado, até 69, que ele morreu, né? Então, dá isso, né? 14 Uhum. anos. Então, quando ele chega e fala, aqui estão os livros da Biblioteca Espírita, bom, livro espírita mesmo praticamente só tinha o dele, né? Porque nem Camille Flammarion estava começando, Leon Denis foi mais tarde, nem esses clássicos que nós utilizamos. Então, ele usou aqueles que ele achava que era importante e que não traziam conceitos que fossem assim tão incompatíveis com a mentalidade, com os direcionamentos da doutrina espírita. Versus aqueles aonde aí sim ele já podia ter fazer um critério de incompatibilidade. Olha, aqui só por essa, vamos dizer, por essa colocação, nós já estamos dizendo que não vai dar. São ideias muito opostas. São posicionamentos que vão, com certeza, entrar em conflito. Então, por isso que eu acho que ele fez, né, resolveu fazer essa recomendação, porque você sabe que as pessoas iam estar perguntando. Uma outra coisa que é importante nós lembrarmos é que Kardec, apesar de ele ser um espírito evoluído, ele era um espírito fruto da sua época, né? Então, das ideias correntes que existiam na sua época, e em alguns artigos que ele colocou na Revista Espírita, por exemplo, que ele chama inclusive de um ensaio, um laboratório, onde as pessoas podem apresentar ideias para que elas sejam eventualmente comprovadas ou não. Alguns desses artigos hoje eles chocam com a nossa realidade, mas foi esse mesmo Kardec que, se eu não me engano, no item 55 da Gênese, coloca lá uma observação dizendo que se em algum ponto a ciência viesse contradizer alguma coisa que o Espiritismo estivesse trazendo, que a gente ficasse com a ciência e não com o que estava escrito no Espiritismo. Então, por exemplo, esse item em particular é um caso desses. A ciência veio e comprovou, por exemplo, que a frenologia hoje já não é uma coisa que tem mais, que se estuda mais, que tem cabimento, que tem esse tipo de importância. Então, isso que é sempre importante, eu já conversei sobre esses assuntos, inclusive com o próprio Divaldo, a importância a gente tem em mente, porque dentro daqueles, e isso faz parte, inclusive, de um movimento que às vezes é inspirado por falsos cristos e falsos profetas, por esses espíritos que querem, de uma certa maneira, macularem a imagem, né, do espiritismo, que vem trazendo pontos que o Kardec homem apresentou, mas não aquilo que foi apresentado pelos espíritos. Então, o que o Kardec homem apresentou, ele pode estar equivocado. Por exemplo, na Gênese tem um pedaço que fala que Marte tem 2 luas. Hoje nós sabemos que tem mais de quantas? Já perdi as contas, gente, mas acho que é mais de 16 luas que já descobriram em Marte, né? Não sei, em Júpiter, a última vez que eu vi já tinha umas 48, não eram mais aquelas 4 que eu aprendi na escola, e tinha até demorado aprender da Ganímedes, né? Essas coisas. Então, aí a gente vê que os espíritos também, eles não podem tirar
a nossa própria evolução, né? E aí o trabalho da nossa própria evolução chegar a dizer, não, tá tudo errado nos seus livros aí, você está achando que só tem duas, mas você vai conseguir fazer como é que chama? Um telescópio muito maior, você vai ver que em vez das duas que você está vendo agora, na verdade são 20, né? Eles não podem fazer isso. Então é importante a gente ter sempre isso em mente para não trazer assim, né, e ficar em situações que não vão trazer nenhum benefício e que só vão estar falando a respeito do homem e não a respeito da moral, né? Por isso que quando ele escreveu o Evangelho, ele disse o seguinte, né? De tudo, de todos os ensinamentos, pode ser falado qualquer coisa, mas a moral do Cristo é incontestável. E o que nós somos convidados a fazer como espíritas é a vivência da moral do Cristo. Edilza, você queria falar e você estava com a mãozinha levantada faz tempo. Tia Edilza. É. Abre o microfone, tia Edilza. Deixa eu ver se eu abro para ela. Cadê ela? Paulo, enquanto você abre, só posso fazer uma observação a mais? Jussara, assim, achei brilhante a sua colocação e eu estou plenamente de acordo com ela. E por que eu toquei nesse ponto? Porque eu acho realmente que a gente... O que eu acho do brilhantismo de todo o trabalho do Allan Kardec é justamente a possibilidade do espiritismo possibilitar essas contestações e, acima de tudo isso, para mim, reforça a minha fé, a minha crença na religião, no espiritismo, porque comprova a nossa evolução, inclusive dentro da época em que as obras dele foram editadas. E ele mesmo fez, quando ele editou alguns livros, ele depois revisou algum deles e fez algumas alterações, o que comprova tudo isso que a gente está dizendo, entendeu? Essa é a observação. Muito obrigado. E não discordo de nada do que você disse. Quando eu toquei nesse ponto, é justamente para reforçar isso e a gente enfrentar essa situação sem medo de enfrentá-la. Exatamente. Queria dizer também, eu não levo até o ponto para criar discórdia, nem nada disso também. Eu vejo assim como o conceito de evolução chegou num momento que a humanidade e a ciência não pôde compreender, agora a ciência entrando de outra forma. É importante que nós também entendemos da forma atual, assim, no espiritismo, assim, como a linguagem às vezes fica misturada, assim. Então é só isso, essa colocação. Veja, tem um escritor extremamente conceituado no Brasil e que as obras dele são excelentes e preciosas, o professor José Herculano Pires, que ele escreveu um livro sobre mediunidade, aonde lá tem um comentário não legal sobre o homossexualismo. Só que acontece o seguinte, esse livro foi escrito no começo da década de 70, quando a medicina, né, a Associação Médico Mundial, classificava o homossexualismo como sendo uma doença. E ele coloca alguma coisa similar no livro dele, de acordo com o que a ciência da época está dizendo que é o que é verdade. Ele é um pedagogo, ele é um professor, ele não é um médico, ele não é um cientista. Se a ciência chega para ele e fala, olha, hoje, na categorização de desvios sexuais, nós colocamos isso como sendo um problema tratável, psicológico e etc., quem era ele para dizer que não? Então, eu já vi muitas pessoas que vêm e crucificam o professor José Herculano Pires, que é uma pessoa de uma integridade, as obras dele são obras-primas do Espiritismo, que a gente devia ler, porque ele fez um comentário de acordo com o que a ciência da sua época dizia que era o verdadeiro. Exatamente.
Então, a gente tem que tomar sempre muito cuidado com isso. Vamos lá, Edisa, fala você, que senão a gente não fecha a boca aqui. Eu não entendi o que é erratizados, o que é? Ah, tá bom. Oh, meu Deus. Essa é uma terminologia, né? Porque a gente tem que entender que quando o Kardec chegou, né? E foi, vamos dizer assim, praticamente, como se diz, construir uma nova ciência. Aí ele chegou aí, que nem do meu jeito, né? Deve ter falado, raios, que nome que eu vou dar para essa coisa? E me parece que ele não foi assim, esse nome é simpático. Ele foi estudar a etimologia, né? A origem das palavras, para poder trazer um vocabulário novo para uma ciência nova, como ele disse. Então, ele chamou de erraticidade, espíritos errantes, aqueles que estão entre as encarnações. Então, nós estamos aqui fazendo um processo de aprendizagem no nosso caminho de espírito imortal. Então, hoje eu estou reencarnada. Quando eu voltar para o mundo espiritual, como já se sabe que eu vou ter que encarnar de novo, eu não sou mais já um espírito bom, puro, lá, tal, estou na boa, não. Está na cara que vai ter que voltar de novo. Então, a gente chama, esse aqui é um espírito que está no meio, que está errante, que está na erraticidade, que está vivendo aqui no momento, mas é só inquilino. Vai ter que voltar para a Terra de novo, até que ele possa virar cidadão mesmo, né, do universo, vai ter que voltar. Então, o erraticidade é para dizer que é desses espíritos que ficam lá no mundo espiritual um tempo e volta de novo. Ok, muito obrigada. De nada, muito imagina. Obrigada. Muito bom, muito bom. Agora você vai lembrar do inquilino. A gente, não é nosso, nós estamos lá de passaginha só. Aquele que ainda está sujeito a erros, né? Porque quando chega o espírito puro, ele já não está mais sujeito ao erro. Então, todos aqueles que estão necessitando de vir à Terra estão sujeitos a erros. Nesse giro, Olha, Jussara, e desculpa, gente, pelo avanço da nossa hora, eu fiz uma lista de questões para você, para desenvolver um raciocínio, desenvolver um pensamento, mas eu vou fazer o seguinte, para ficar assim mais dinâmico, você se importa se eu fizer as 3 de uma vez? Não, faz. Uma colocação... Faz as 3 de uma vez, eu respondo meia. Não, mas é muito fácil. Se eu conseguir, né? É muito fácil. Eu fiz a anotação para eu não perder o raciocínio, para realmente ficar suave, ficar uma coisa simples, um pensamento simples e sem muita complicação e com muito respeito, claro, muito respeito mesmo. Olha, eu coloquei assim, de uma forma, no cristianismo, o que se fez com as ideias dos ensinamentos do Cristo. Quando Maomé recebe o Alcorão do anjo Gabriel, o que se fez o islamismo? Com certeza não foi o que proporam, nem Jesus e nem Maomé. Dá para entender aí, não dá? Deu para entender. A proposta daquele que recebeu, tipo o profeta recebeu uma mensagem, né? Então ele procura passar essa mensagem para frente. Qual o seu recado, o seu, Jussara? Qual o seu recado para nós que estamos assistindo, participando ativamente ou passivamente no movimento espírita, para que venhamos fazer o mesmo, para que não venhamos fazer o mesmo com a proposta do Espiritismo segundo Allan Kardec como codificador? Essa é uma primeira. Tá bom? Tá bom. Aí podemos afirmar que no Brasil o Espiritismo se tornou uma religião? Apesar de que Allan Kardec não queria, apesar que Allan Kardec não queria que o Espiritismo, apesar que o Allan Kardec não queria por ser o Espiritismo de caráter
científico, filosófico e religioso, de forma de espiritualidade, e não como uma religião formal, tradicional, como as outras religiões que nós conhecemos. Essa é outra. Agora, por outro lado, podemos perceber que esta feição religiosa, até para se adequar à cultura brasileira, tem sido responsável também pela grande divulgação do espiritismo. Como você vê esta contradição dentro desta proposta, que é um pouco diferenciada do espiritismo quando nasceu lá na França, daquilo que está acontecendo no Brasil, mas que esse viés religioso tem permitido com que várias pessoas conheçam um pouco mais a doutrina espírita. Quantas horas nós temos? Quer responder ou posso continuar? Não, acho que agora chega. Imagina tudo isso que você perguntou já, Deus me livre. Aqui já a gente tem que fazer muita coisa, porque são perguntas muito importantes e que não dá para responder com... A primeira, que é um pouco mais fácil, não deixa de ser também extremamente importante, que é uma coisa que nós sempre lembramos. Eu acho que é por isso que também, com esse entendimento, que Kardec sempre colocou o fato do espiritismo procurar não ser sectário, não sectarian, né? Para que também a gente tivesse sempre o respeito com outras religiões e filosofias. Porque não são as religiões e as filosofias que são ruins. Somos nós que deturpamos as religiões e as filosofias. Então, falar mal da Igreja Católica, falar mal do protestantismo, falar mal do muçulmano, falar mal do judaísmo, a gente está falando, é o que nós não devíamos fazer. Nós vamos falar de pessoas que deturpam e se utilizam das religiões, das filosofias, para ganho próprio, né? E que, infelizmente, nós temos até hoje nas diversas representatividades que nós encontramos, inclusive no movimento espírita. Pessoas que se utilizam do espiritismo para seus propósitos. Às vezes até meio sem perceber, né? Que nem a gente diz, muitas vezes, sabe, eu tenho repensado muito nesses conceitos de julgamento que nós fazemos da história, sabe? Às vezes, aquelas pessoas que chegaram e foram um pouco mais duras, né, que impuseram mais coisas pensando em salvaguardar a igreja, uma determinada religião, elas estavam agindo de boa fé. Elas só usaram a metodologia diferente. Né? Se elas tivessem sintonizado um pouquinho melhor, né? Foi exagerado. Foi lá, fez guerra, matou o irmão porque não pensa como eu, entendeu? Se ele tivesse tido respeito se ele tivesse tido o entendimento que nós, como espíritas, temos que ter, por que o espírita não sai por aí fazendo lavagem cerebral nos outros, tentando empurrar na cabeça aqui o espiritismo? Porque a gente sabe que nem com a gente deu certo. Levamos aqui, olha, só depois de Jesus, 21 séculos praticamente para poder chegar onde nós estamos, que é uma questão de maturidade espiritual. Então, a gente tem paciência, a gente confia, ama, trabalha, espera, confia, como dizia Abigail no livro Pão Nosso, né? Pão Nosso, no livro Paulo Estevão. Então, eu acho que o maior cuidado, e indo muito na direção daquilo que nós estávamos fazendo, dessa análise que encontramos do capítulo dos falsos profetas, para os espíritas atuais, é justamente isso, é realmente a gente ser muito cauteloso. Sabe, tem alguma dúvida? Hoje nós temos pessoas extremamente dignas, conhecedoras, que a gente pode chegar e perguntar, escuta, eu ouvi falar disso, ouvi falar desse novo método, ouvi falar dessa pessoa, o que vocês acham?
tem alguma coisa, a gente trocar essa ideia, a gente se conversar. Não é como uma questão de fazer aí, que nem diz um index, ou de crucificar ninguém, não, mas eu acho que esse tipo de cautela a gente tem que olhar. Quando você vai escolher lá uma fruta, né? Se depender da gente vai botar a mãozinha em todas para provar se elas são boas, né? Agora a gente escolhe pessoas para vir falar na nossa casa, no nosso centro espírita, sem nunca ter ouvido falar delas. Hoje, então, com essa coisa dessa facilidade que nós estamos tendo, está uma festa, né? Todo mundo virou palestrante espírita do dia para a noite. Obviamente, a gente está tendo grandes surpresas pelo lado bom e grandes surpresas pelo lado ruim também. Então, a gente tem que ter esse critério na hora da leitura, na hora do convite, na hora dos posicionamentos, entendeu? É por isso que a gente não trabalha sozinho. Essa é uma importância também de união, né? Quer dizer, todo um processo federativo, ele só tem como visão isso, a gente ter uma comunidade que a gente pode trocar informações e pode trabalhar de uma forma mais eficiente, mais segura, inclusive com divisão de trabalho, né? Que aí você faz um tantinho aí, eu faço um tantinho aqui, ela faz um tantinho ali, e a gente faz um todo muito mais rapidamente. Então, nessa primeira questão, eu diria que isso, vamos ter mais critério, né? Não vamos se entusiasmar com, né? Tem uma palestra que o Givaldo falou, aparecem uns moços bonitos, a turma gosta toda, né? Não vamos se entusiasmar com a aparência, com o jeito que fala, com grande conhecimento, porque o que sai da boca com a energia que vem de uma energia do bem é que é importante. E a questão de religião, também é meio complexo isso, porque o seguinte, Kardec não tinha nada contra a religião, mas ele sofreu, sim, na mão de religiões organizadas, né? Na própria França, na época que ele nasceu, numa época que logo depois teve o que foi chamado de Aliança Sagrada, que tinha assim um controle total até nas matérias escolares, por isso que Kardec foi mandado estudar na Suíça, não é porque era chique na época, vai para a Suíça estudar, é porque quase não tinha matéria na França, a igreja estava dominando completamente com as suas imposições, então ele foi estudar num país protestante. Então o que acontece? O que Kardec tinha problema era com, vamos dizer, a estrutura, né, das religiões, né, como forma de querer reger os conhecimentos, né, os princípios, os ensinos de Jesus. E não com religião, nem com processo religioso. Kardec era super religioso. Kardec, para poder escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a sua obra-prima também, depois do Livro dos Espíritos, ele se isolou 1 ano para poder realmente estar bem inspirado e intuído para trabalhar as ideias do Cristo, né? E então, o que ele não queria só é que tivesse aquela estrutura toda, aquela pompa e circunstância toda que a gente está acostumado a ver aí do que acontece aí nos papados, das diversas religiões. Então, esse sentimento religioso, tanto é que a religião, ela não pode ser tirada do espiritismo, senão não é mais espiritismo. Eu costumo brincar que a gente tem, falo que uma vez eu tive que fazer uma apresentação para uns jovenzinhos, né? Até de 11 a 14 anos, aí um moleque me falou, o que é mais importante do espiritismo, né? A religião, ciência, a filosofia. Eu falei, meu Deus, o que eu vou responder para esse moleque? O moleque devia ter uns 13 anos, mas ele fez a pergunta assim, como se ele estivesse na maior pompa, sabe? Aí eu virei para ele e falei, inspiradamente, falei, olha, meu filho, religião, o espiritismo é que nem sorvete napolitano. Como é que chama esse sorvete mesmo em inglês? Neapolitan. There have 3 flavors, right? Esse mesmo, yep. Aí eu falei para ele, porque em português é isso, é que nem sorvete napolitano. Se você só comeu chocolate, você não está comendo sorvete napolitano, você está comendo sorvete de chocolate. Se você comer só de creme, mesma coisa, de morango, a mesma coisa. O espiritismo tem 3 aspectos. Ou você leva os 3 ou você está fazendo outra coisa. O
moleque ficou feliz. Mas é uma maneira simples da gente falar isso. Então, essa questão, né, do Brasil, ela foi até desenvolvida em teses, né? Nós temos teses, por que o espiritismo acabou sendo trasladado para o Brasil, por que se tem, né? Como o Brasil é um país essencialmente católico, para que o espiritismo tivesse uma penetração mais, a gente acabou que hoje a gente fala, né, a religião espírita, mas não é a religião espírita, é a doutrina espírita que também é religião, que também é ciência, que também é filosofia, mas que gerou um problemão. Inclusive existem, acho que deve ser divulgado, espero. Eu já ouvi falar que tem cartas de Kardec que ele já estava considerando chamar o espiritismo de religião, mas ainda quero ver essas cartas e tudo. Mas tem gente que fez o quê, né? Que foi o problema que o Dr. Bezerra de Menezes enfrentou. Chegou lá e falou, não, vamos tirar esse troço religioso aqui, que de religião a gente não quer. Vamos ficar só com ciência e filosofia. Mas aí não é, entendeu? Então, aquela coisa, se a pessoa quer se denominar da religião espírita, denomina, se quer falar só que é espírita, fala que é espírita. A verdade é que a religião é um componente essencial, né, o sentimento religioso essencial do espiritismo. O que não é essencial é essas questões, né, de hierarquia, de pompa, que às vezes até faz falta um pouquinho, né, mas... Não da pompa, gente, dá um pouco de... Né, cada um faz o que quer aí, então às vezes até faz falta um pouquinho mais de direcionamento. Mas, no geral, era isso que Kardec estava procurando não replicar, né? Ótimo, muito bom. Jussara, obrigado, viu? Imagina, se você quiser fazer a outra agora, por mim tudo bem, mas só não dava para ela ser ao mesmo tempo, senão não ia lembrar. Não, a outra, você respondeu no contexto. Ah, tá. Você fez um pacote, vamos colocar assim, e respondeu no contexto. Agora eu tenho um pensamento interessante. Recentemente foi lançado na Itália um livro de entrevistas com o Papa Francisco, que se chama Terra Futura. Conversa com o Papa Francisco sobre ecologia integral. Entre as declarações que o Papa fez, bem de coração, de vanguarda, porque percebemos que ele pratica uma religiosidade operosa que não infunde medo ou ideia de um Deus que castiga. Ele trabalha na linha dos religiosos evolucionistas, né? Bem atual, de um Deus amoroso e misericordioso. E neste livro ele fala de uma forma que na igreja não se fala explicitamente como ele fala. Ele diz o seguinte, que o prazer vem diretamente de Deus. Não é católico, não é cristão, não é nada parecido. O prazer é simplesmente divino. O prazer de comer serve para manter uma boa saúde da mesma forma que o prazer sexual serve para embelezar o amor e garantir a continuidade das espécies. O prazer de comer e o prazer sexual vem de Deus. E são declarações dele. Ou seja, aquela ideia de religião oprimindo, reprimindo, se opondo ao prazer de ascetismo, ele derruba com declarações tão amigáveis e verdadeiras. Porque Deus criou todas as coisas. Óbvio, criou todos nós com a capacidade de sentir prazer. Com certeza. Esse prazer faz parte da manutenção da nossa vida do ponto de vista biológico e psíquico. Também, senão a vida perde completamente o sabor, não é mesmo? A vida perderia completamente o sabor. Agora, para nós finalizarmos, por falar em sabor, o Papa Francisco tem sabor? E é uma árvore de bons frutos?
Você pode citar outras árvores que dão frutos que podemos saborear? E para depois você fazer a nossa prece final, por favor, fala para nós qual o fruto que você tem saboreado ultimamente. Tá bom. Olha, eu acho que, primeiro, né, o Papa Francisco, a gente sabe que é uma alma excepcional, né? E é dentro do trabalho que ele vem desenvolvendo, né? Nessa era de transição, de convergência, né? Porque, como nós entendemos, nós precisamos trabalhar cada vez mais pela convergência, né, de todas as religiões, de todos esses pensamentos filosóficos. Ninguém está competindo aqui com ninguém, ninguém está querendo tirar seguidor do outro para vir para ser seguidor seu, para dizer que é número, mas é uma convergência e, acima de tudo, respeito, né? Que nós devemos ter. E eu acho que, sem dúvida alguma, eu espero que ele ainda possa viver muito, que tenha muita saúde. Ele sempre corre um risco, né? Porque do jeito que ele fala, a gente não sabe, né? Mas que Deus proteja para ele, que ele continue aí fazendo cada vez mais esse trabalho de convergência. E eu acho que não, né? Quer dizer, a gente tem, eu acho que tantos modelos, né? Mas que são inclusive anônimos, né? Quantas pessoas hoje na ciência não estão aí trabalhando com afinco, não só por causa da glória de eu vou descobrir a vacina contra o Covid, mas por causa de um senso de dever mesmo, né, de serviço à humanidade. Quantas pessoas trabalham, né? Que nem nós estávamos falando dos indígenas, que espíritos que vêm para se dedicar, para poder trazer um progresso maior, para poder trazer mais conforto para todas essas comunidades, né? Quantos trabalham pelas questões religiosas, pelas questões da alma, né? No Espiritismo nós temos aqueles luminares, na Igreja Católica também, né? Quer dizer, então eu acho que existem grandes pessoas hoje trabalhando nos diversos setores, e em todos eles são sempre, eu acho que, grande motivação para que a gente saiba que dentro da área que nós fomos chamados a servir, que cada um de nós façamos a nossa parte, né? Mesmo que não pareça, que nem diz, o missionário nunca sabe que é missionário. E tem missionário, que nem eu digo, o próprio Chico Xavier, que hoje é tão respeitado e conhecido na comunidade espírita, até um pouco fora dela, o mundo não conhece esse homem ainda. Eu digo que vai levar mais 200, 300 anos para ele ser classificado de um futuro Francisco. O próprio Kardec. Quantos conhecem Kardec, o que Kardec fez? Né? O que esses espíritos nessa época fizeram? O próprio Divaldo, ninguém é profeta na sua própria terra, né? Ele é muito reconhecido no Brasil, mas também são muitos que fazem extrema crítica, né? Raul Teixeira, que tem dado um exemplo para a gente agora de estoicismo, de mostrar como é que a gente realmente suporta as adversidades da vida sem perder a fé, né? Então, são muitas, eu acho que os exemplos de pessoas de boa vontade que, de repente, não se destacam tanto na sociedade, nem nos trabalhos que realizam, mas que são essenciais para toda essa engenharia, né, dessa máquina que está realmente levando todos nós a construir um mundo do terceiro milênio, né? Os tempos são chegados, né? E nós fomos convidados para participar disso, cada um no seu cantinho, mas todos nós fazendo parte dessa corrente. Então, eu acho que, seguindo a lição e seguindo o que Jesus nos falou, eu acho que o importante agora é que nós realmente estejamos atentos, porque, como já dizia um grande sábio da antiguidade, Lao Tse, né? Na última milha, a gente ainda corre muitos perigos. Então, não vamos imaginar que, por causa dessa nossa vontade, desse nosso conhecimento, desse nosso entendimento, nós estejamos livres
de falhas e de nos equivocarmos em alguns julgamentos. É por isso que a gente não tem necessidade de andar sozinho. Então, qualquer dúvida, que a gente primeiro consulte o mestre maior, mas depois vamos em busca aqui também dos encarnados, né? E ver se a gente pode ter alguma orientação. Então, nós vamos seguir então com a nossa prece, rogando a Jesus, mestre de amor, que nos ajude, que nos auxilie, para que nós possamos, nesta encarnação, ter o discernimento para julgarmos as nossas próprias escolhas, antes de pensarmos nas escolhas dos outros, nos caminhos que cada um estão decidindo por si mesmos. Vamos pensar em nós mesmos. Vamos nos lembrar da importância de trabalharmos o nosso ser interior, para que as virtudes tão importantes para o nosso crescimento e aprimoramento espiritual comecem a fazer parte de nossa jornada. Que nós não desanimemos perante as dificuldades que se nos apresentam em formas de obstáculos e perante as dificuldades que temos nós mesmos de superar as nossas más inclinações. Que como espíritas possamos sempre nos lembrar da frase de Kardec, que nos diz que aquele verdadeiro espírita é o que faz esforço. Que continuemos a fazer os nossos esforços, mesmo quando falhemos, que possamos ter coragem de reerguermos e continuarmos nessa jornada, porque a vitória é o nosso destino. Retornarmos à casa de nosso Pai, para com Ele termos, com Ele congregarmos, é o nosso destino de espírito imortais. Que Jesus abençoe a todos os nossos lares, conforte os nossos corações e que, seguindo o seu exemplo, possamos nós também levarmos à humanidade a sua luz, o seu amor. Que assim seja. Que assim seja. Que maravilha. Muito obrigado, viu, Jussara? Que coisa gostosa. Olha, em nome de todos aqui presentes, nós te agradecemos muito, viu? Por ter aceitado o convite, ter vindo aqui, não ter sido presa com o nosso cartaz. Esse cartaz vai ser um dia do futuro, alguém vai olhar e falar, olha lá, falsa profeta. Devia ter deixado você chamar de conhece a árvore, viu? Ai, meu Deus do céu, tá bom. Ai, foi ótimo. Procura-se, Jussara, falta profeta. Eu sei que eu ri muito. Mas, gente, que alegria. E olha, que bom ter vocês aqui como parte da nossa federação. Mais um querido ponto dentro aí do Havaí, vocês, para poder também fazer parte, congregar, ajudar nesse trabalho. Tanta coisa, gente. A gente precisa tanto mesmo que nós compreendamos que nem Jesus trabalhou sozinho, né? Que nós temos que trabalhar todo mundo unido, que é a única forma, inclusive, de a gente não cair, né? A gente poder realmente contar uns com os outros. É muito fácil, muito fácil. Então, muito obrigado vocês também pelo voto de confiança com a federação, por unirem-se a esse movimento grandioso que pertence a Jesus, né? Porque é assim uma grande bênção poder contar com vocês também. Nós estamos muito felizes de ter esse grupo querido aí, que todo mundo morre de inveja, está doido para ir para o Havaí, todo mundo quer fazer do fila. Não, eu vou lá,
para visitar eles. Todo mundo quer ir aí visitar. É mesmo. Ah, mas deixa essa onda embora aí desse negócio que a gente vai mesmo. Eu vou precisar de muito Havaí para me recuperar, viu? De muita fruta boa que vocês têm aí, né? Eu vou mostrar o Havaí aqui para você. Mostre, por favor. Oh, coisa linda, meu Deus do céu. Da minha casa que eu estou morando. Oh, que delícia. E do lado de cá é o Haleakala lá, o vulcão. Ah, o vulcão. Isso é crédito, gente. Odeio fazer espiritismo no Havaí, é crédito, é espírito que já está aí ó, na frente da gente. Falou, não, vou mandar esses pioneiros aí para essas partes, né? Tá bom, gente. Muito obrigada também, fiquem com Deus aí. Obrigada mesmo. Bom dia para vocês, tá bom? E até breve. Ô, Jussara. Oi, Jussara, posso fazer uma pergunta rápida? Pode sim. Esse senhor de barba branca que está ao ombro direito no pano de fundo, quem é ele? Desculpa, é o Dr. Bezerra. Dr. Bezerra. Okay. Eu estou bem acompanhada aqui nessa. Sim, eu estou vendo. Aqui, eu é que estou aqui de metida no meio dessa turma. Né? Eu estou de metida aqui no meio dessa turma. É que estava faltando uma mulher nesses 4 aí todos, aí eu falei, não, então... É bom ter apoio, né? Combina com a cor do meu cabelo também, não destoa muito, né? Nosso querido Dr. Bezerra, esse daqui que protege muito o movimento espírita aí. E também aqui para a gente, né, de terras americanas, né? Porque ele está por toda parte. No resto Obrigado. Né, Jussara? Muito bom mesmo, viu? Olha, é um prazer muito grande te conhecer e estar próximo do seu coração, viu, Ju? Ah, para mim também. Eu adorei a gente ter mais amigos, mais gente querida. Por favor, muito bom, Pio. Adorei. Que bom. Um grande abraço, um abraço para o seu esposo. Fala para ele que nós estamos muito agradecidos por ele. Vou chamar ele aqui. Vem cá, Johnny, ver aqui a turma. Ele vai descer, só para ele mostrar a carinha aqui, vamos ver se aparece aqui. Oi. 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 Oi, pessoal, tudo bem? Prazer. Muito prazer, muito obrigado, viu? Por permitir. Parabéns aí pelo trabalho. Venha e passe esse tempo aqui conosco. Qual é o seu nome? João. João? Ah, é muito difícil. E ele é bom também, pode convidar ele, que ele também faz trabalho aí para vocês, viu, depois? Vai ser um prazer, João. Vem falar para a gente, claro. Ótimo. Quando quiserem, à vontade. Eu não sou nem um pouco suspeita para falar que ele é bom, né, gente? Pode deixar. Nós vamos fazer um contato e vamos agendar uma data com você, tá bom? Tá ótimo, maravilha. Muito tá bom, muito obrigado, viu? Prazer, hein, pessoal? Obrigado, parabéns aí pelo Prazer, trabalho. Obrigado. Obrigada a vocês. Tchau, gente. Fica com Deus, então. Bom dia aí. Obrigada. Obrigada. Tchau. Obrigado, gente, pela participação de todos. Deus abençoe. Obrigado, Paulinho. Um abraço para todo mundo. Abraço. Fiquem com Deus. Paulinho, obrigada. Eu também. Adorei. Senhora, tia.